Varia de acordo até com a grandeza do IBP, tá? Dependendo do módulo, e obviamente a gente faz uma base de entrevistas com os clientes, né, para entender a real necessidade, o que eles têm hoje e o que eles pretendem, né? Então a gente olha, vamos dizer assim, o presente, ó, nós temos isso, trabalhamos em Excel, ou de repente temos o ECC, de repente a qualidade dos dados não tão boas, precisa rever, a gente já vai colocando mais ou menos isso num pacote, fala assim, beleza, o que você precisa hoje do seu planejamento? Onde está a maior dor? Mas vamos imaginar um projeto típico de IBP, o cliente tem SAP, ele está ali no processo de implementação do IBP. Quanto tempo demora um projeto, em média? A gente geralmente, quando nós vamos fazer propostas, conversar, antes de iniciar de fato o projeto, a gente já busca ali entender as dores do cliente, né? E com base nisso a gente faz um fit ali com relação a módulos, né? E até a estrutura do próprio cliente, né? Então, o cliente ainda está no ECC e vai migrar para o HANA. Putz, então vamos começar com o IBP agora? Beleza, então vamos conectar no ECC, depois a gente muda para S4. Isso varia de acordo até com a grandeza do IBP, tá? Dependendo do módulo, e obviamente a gente faz uma base de entrevistas com os clientes, né, para entender a real necessidade, o que eles têm hoje e o que eles pretendem, né? Então a gente olha, vamos dizer assim, o presente, ó, nós temos isso, trabalhamos em Excel, ou de repente temos o ECC, de repente a qualidade dos dados não tão boas, precisa rever, a gente já vai colocando mais ou menos isso num pacote, fala assim, beleza, o que você precisa hoje do seu planejamento? Onde está a maior dor? Putz, preciso conectar ali a minha parte de demanda, de repente, com a parte de estoques. Então, a gente trabalha com 2 módulos do IBP. Então, como o IBP é modular, isso ao longo do tempo você pode ir aperfeiçoando, incrementando, a gente geralmente vai no básico, que é para resolver aquela dor do cliente, né? Isso aí varia muito de projeto para empresa. Tem um prazo certo. Pode ser 6 meses, É um isso que eu ia ano, depende comentar. De muito. repente, o mínimo ali é uns 6 meses para você colocar o standard, né? Que a gente fala, né? O standard é o que a ferramenta já está pronta, sem nenhuma customização, sem nenhum desenvolvimento, né? A gente vai e parametriza. Acho que muita gente ainda confunde um pouco, né? O parametrizar com customização. Customização é realmente o que é fora da ferramenta. Parametrização, você pega o produto e parametriza Coloca as regras de e negócio. adequa às necessidades do cliente. Então, isso pode variar até da realidade da própria empresa, com relação a dados, principalmente. E, obviamente, com o plano que eles pretendem, o que eles fazem no dia a dia, qual que é a maior dor, né? Quais são os módulos, né? Pelo que eu estou entendendo, você tem o IBP for Demands, CNOP, Inventor, Exato, então exato. tem várias partes. Isso me gera uma curiosidade. Geralmente, um único consultor SAP IBP faz todos, ou vocês se especializam por módulos? Como que é a estrutura de um projeto de IBP? Vai um gerente de projetos, vai um ou mais consultor, vocês também precisam levar, sei lá, um ABAP para fazer alguma programação? Quanto que é a equipe de um projeto típico de IBP? Geralmente a gente estrutura com um gerente de projetos para fazer essa governança, participar dos ritos ali de status reports, né, as reuniões com o cliente. Então, ele mais para organizar as atividades dos consultores, né, colocar isso num cronograma e acompanhando isso, né, o quanto você está dentro do cronograma planejado versus o que você já tem de realizado. E, geralmente a gente dedica pelo menos um consultor por frente, que a gente fala, por módulo, né? E aí, claro, entra nas questões ali de senioridade. Então, a gente sempre tem um arquiteto de soluções. Então, acima, né, tem um GP, acima dos consultores ali tem um arquiteto, que é o cara que vai orquestrar, exatamente, vai orquestrar todos esses módulos, ou o módulo específico, dependendo da necessidade do projeto, né? E a gente dedica, geralmente, um recurso, um profissional, um consultor para cada módulo. E dependendo da necessidade, entra um Basis ainda, né? Dependendo do que vai trabalhar, um ABAP, se precisar ter alguma customização do lado do RP. Porque o IBP é difícil, como é um pouco... A estrutura mudou, né, ao longo do tempo, né? Então, não tem um desenvolvimento no IBP. Ali, o que a gente faz são customizações. Por isso que eu comentei, né? De customizar e parametrizar. Mas sim, dependendo se você tem uma integração com o RP, obviamente que pode ter casos que você precisa de um ABAP, por exemplo. Então, geralmente, coloca um recurso ali, um profissional para cada frente, e um arquiteto que vai ajudar a orquestrar toda essa equipe técnica, né? Então, dependendo do tamanho do projeto, aí de SAP IBP, você pode ter de 10 a 15 pessoas no Um projeto projeto. como um todo, sim, se for um projeto grande, sim, sim, sim. É bem comum, porque isso que entra nesse viés também, Paulo, que você comentou. Nem sempre um consultor IBP ele só domina um módulo, né? Até pela necessidade, e pelo menos assim, internamente na consultoria, o que a gente faz? A gente meio que compartilha conhecimento, dissemina isso,
e coloca até algumas certas metas, né, para os consultores. Então, pô, o cara está num projeto que ele está usando o IBP for Demand. Então, você já está no dia a dia ali, você vai, né, vai aprendendo se você não conhece tudo, sempre aparece alguma coisinha diferente no projeto, é natural isso, por mais que você tenha uma bagagem, eu falo por mim, né, às vezes você pega um projeto que, cara, você nunca viu isso, porque você junta as peças, né, regra de negócio, processo e ferramentas, você fala, putz, isso nunca vi, vamos conversar, vamos entender melhor. Tem que descobrir e buscar, obviamente, a solução. Então, geralmente os consultores, eles dominam mais de um módulo já, né? Obviamente, com experiência, com estudo, você vai se aprofundando ainda mais até você virar um especialista de fato. Que aí você já passou por todas as frentes e experiências de projetos e vivências, então você tem esse equilíbrio, mas geralmente um consultor, ele já domina mais de um módulo, né?